Meus amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um de nossos singelos estudos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Já sabemos, é o caminho, é o único meio que temos para garantir o nosso equilíbrio e o sucesso da nossa existência. Que tenhamos todos uma ótima noite. Vamos aguardando a chegada do pessoal. Hoje o Ricardo perdeu para a Cleusa. A Iônia está rápida, a Rita Rocha, olha. A Luísa Miranda. Nossa, a Rita está em Jaguariúna. Como quem vai para Curitiba. Ricardo, você ficou em segundo hoje. Dá um pouco de alegria, né? Marisa. Vamos estudar aí, como vocês estão vendo, o tema reencarnação, que nunca falaremos o suficiente sobre isso, né? É um dos pilares da doutrina espírita. É reencarnação de um lado, caridade do outro, né? E a gente vai devagarinho tentando entender um pouco do que nos compete. Boa noite, Maria. Nós informamos já antecipadamente que, considerando o tema, né, reencarnação, é um tema que suscita muitas perguntas, questionamentos, dúvidas. Então, nós vamos ter um período depois dos comentários para que aquele que desejar, né, faça a sua pergunta aqui pelos comentários do Facebook, né? E nós vamos, então, reservar um tempinho para conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante. Nós vamos, então, começar a nossa reunião neste momento, pedindo inicialmente para o querido Túlio fazer a prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nesse momento em que nos reunimos em torno dos teus ensinamentos, nessa singela reunião do estudo do teu Evangelho, gostaríamos de te pedir, Jesus, que nos ampare a todos aqueles que aqui estão presentes, virtualmente ou não, aos amigos desencarnados que também acompanham a nossa reunião. Pois sabemos, Jesus, que Tu és o esteio das nossas vidas, que aqui já estivemos centenas ou milhares de vezes, com base na Tua bondade, no Teu amor para conosco, que sempre nos fornece uma nova oportunidade. E com os corações enternecidos, Jesus, sentindo a presença de tantos amigos espirituais aqui presentes, sobre esse tema tão importante como é a reencarnação, nós agradecemos do fundo dos nossos corações e damos início, Senhor, a esta reunião sob Tua égide e sob Tuas bênçãos. Que assim seja, Senhor.
Reencarnação. Perguntas 167 e 168 de O Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Outra pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Meus amigos, muito boa noite a todos. Sempre um momento de muita alegria poder compartilhar esses minutos, refletindo acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, que tem, dentre os seus pilares, a reencarnação, né? A pluralidade das existências. Nós sabemos, né, e identificamos, através de tudo aquilo que já estudamos, de toda a metodologia utilizada por Allan Kardec, no processo de codificação da doutrina espírita, que aqueles métodos utilizados por Kardec são métodos científicos, né? De natureza científica. Por isso que nós, espíritas, não falamos da reencarnação como um dogma da doutrina. Não falamos, né, que acreditamos na reencarnação, porque nós temos a consciência desta existência, né? Nós temos consciência de que a pluralidade das existências é um fato, né? Está na natureza. E isso foi muito bem demonstrado pelos métodos utilizados por Kardec. Porque se nós não tivermos esta consciência, dificilmente, ou praticamente impossível, nós vamos conseguir compreender a justiça divina. Como compreender Deus como soberanamente bom e justo numa análise, numa visão de uma única existência na Terra, diante de tantas diferenças que existem? Por mais que nós tentemos encontrar respostas racionais, nós não vamos encontrar, né? Porque as situações das pessoas em geral são muito diferentes umas das outras. Deus, portanto, não seria justo em permitir que uma pessoa tenha alguns segundos de vida, outras viva por século, né? Um pouco mais de um século às vezes. Onde estaria a razão disso? Ah, mas aquela pessoa que viveu pouco tempo, ela se torna anjo e vai ali habitar ao lado do próprio Deus. E aquela outra pessoa que viveu tantos anos, né? 100 anos, 90 anos, ela não teve a oportunidade, portanto, de se tornar anjo, da mesma forma que aquela outra, que morreu tão cedo, segundo alguns dogmas, né, que nós observamos em algumas religiões, em alguns conceitos de fé. E, por outro lado, falando ainda, né, na ideia de justiça, tão importante termos a consciência da reencarnação como um fato, porque é isso que vai dar ensejo à boa compreensão da justiça divina, também para o nosso comportamento, né, os nossos atos, a nossa forma de enxergar o mundo,
e a nossa maneira de viver o mundo, quando temos a consciência acerca da reencarnação, também tem outros olhares, né? Tem um senso de justiça diferenciado. Por quê? Porque se nós pensarmos, né, o que levaria alguém a renunciar de si mesmo para beneficiar uma pessoa que muitas vezes ela nunca viu na vida? O que justificaria alguém, né, de deixar de se vingar diante de uma ofensa, de uma agressão? O que justificaria alguém estender a mão, né, inúmeras vezes a uma pessoa que é ingrata, que não demonstra carinho? Né? O que justificaria uma série de comportamentos que a humanidade tem sem essa percepção, sem esse sentimento interno de que a vida não se resume a esta existência, ao aqui, ao agora. Sem essa percepção, né, de fé, esse elemento de fé, de que a vida continua, nós não vamos agir com justiça na perspectiva de uma justiça divina, de uma justiça espiritual. Nós vamos agir numa perspectiva de que, poxa, se eu tenho apenas esta vida, eu vou fazer de tudo que me agrada, né? O mais assim e o melhor possível daquilo que me convém nesta existência para valer a pena. Porque depois eu vou morrer, tudo vai acabar, ponto final, né? Ou então eu serei perdoado por tudo aquilo que eu fiz e vou viver bem, ou não vou viver, ou não existe mais nada, etc. Quando nós não temos a consciência da reencarnação, da pluralidade de existência, esse senso de justiça, né, ele acaba se perdendo também, porque nós vamos aumentando em nós o sentimento do materialismo, do orgulho, do egoísmo, essas chagas que nós bem conhecemos. Um grande ponto importante de nós termos a consciência da reencarnação é exatamente esse pêndulo que fica na nossa consciência, nos cobrando acerca das nossas ações, né? Nos orientando no sentido de que, olha, veja bem, será que vale a pena esse tipo de comportamento egoístico? Será que vale a pena mesmo não renunciar um pouquinho de si diante dessa conduta? Será que vale a pena mesmo focar apenas nessas questões materiais? Vejam, a vida ela é passageira, nós teremos outras e outras e outras, com tantas oportunidades e propósitos, né? Que essa consciência, ela sem dúvida nenhuma, vai nos convidando a ampliar esse senso de justiça tão importante para caminhar na direção dessa justiça divina, e somente assim é que nós vamos nos melhorando aos poucos e ajudando na construção de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe. O nosso amigo Leandro tocou no ponto da reencarnação, enfocando o aspecto da justiça, e cuja ideia, ele disse, o espírita ele não acredita que a lei da reencarnação existe, ele sabe que a lei da reencarnação é um fato. Eu gostaria de tocar mais no ponto da reencarnação ligada ao progresso espiritual. Se nós já temos noção desse fato da reencarnação, ou seja, já tivemos muitas vidas antes e teremos outras tantas ainda, até que nós nos tornemos puros, então é de se perguntar, né, o que me compete agora, nessa minha vida atual? O que é que se espera de mim, não é? Do meu espírito, um espírito eterno, um espírito que já viveu muitas vidas e que ainda vai viver outras tantas. O que é que Deus quer? O que é que Jesus gostaria que eu fizesse? E desse modo,
nós vamos então ter uma reencarnação com Jesus, que esse é o ideal, né, do verdadeiro cristão. Na verdade, Jesus está conosco, sempre. Ele já disse isso. Até que nós nos libertemos, né, dos nossos vícios. Ele vai estar ali do nosso lado, com toda a misericórdia, com toda a compreensão, não é? Tolerância. Mas o importante é que nós estejamos com Jesus. Esse é o detalhe que nós devemos nos concentrar. E estar com Jesus é procurar entender o seu evangelho e aplicá-lo no dia a dia. Então, nós vamos estar ali, com as lutas, as dificuldades de cada dia, e é ali que tem que ser usado o evangelho. Não é? Não é no centro espírita, porque o centro espírita a gente vai para se equilibrar, a gente vai para ter orientação, mas o palco da vida mesmo é no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, não é? Com os estranhos, ou mesmo com aqueles que a gente coabita cotidianamente. É ali que a luta se coloca. Por quê? Porque os nossos vícios são colocados à prova, não é? Nós somos provocados, nós erramos, caímos, levantamos, e aí o evangelho tem que ser utilizado. E, de uma maneira simples, como é que se utiliza o evangelho? Primeiro, procurando se conhecer um pouco. E se conhecer de que modo? O seu jeitão. Como é que você costuma agir diante de determinada situação? Eu sou meio agressivo, sou meio impulsivo. Aquela pessoa, estou sempre dando patada, nunca aceito a opinião desse ou daquele, né? Tenho preguiça de fazer certas coisas, sou acomodado. Né? Se conhecer, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos vícios. Não há ninguém aqui que possa dizer, em qualquer setor do campo da moral, que nesse assunto eu já venci. Não, isso é apenas uma demonstração de que ainda não conhece a si mesmo devidamente. Então, quando a gente se conhece, verifica esse jeitão. Não é para ter vergonha, né? Não é para querer esconder ou, de repente, fugir da luta. É o contrário, agradecer a Deus e aos nossos guias espirituais que estão ali do nosso lado, esperando que a gente abra o coração e a mente e passe a aceitar a nós mesmos, conhecendo mais detalhadamente. Poxa, o André é cheio desse problema, costuma agir aqui desse modo, podia melhorar. É nesse momento. O que o Evangelho me pede? O Evangelho pede um pouco de paciência, o Evangelho pede doçura, né? Ternura, afabilidade para os impulsivos, para os irritadiços, pede compreensão e perdão para os intolerantes, não é? E a gente tem que aplicar tudo isso, devagarinho. Aí o texto foi, né, claro, a pergunta do Livro dos Espíritos, que diz, a cada nova existência, o Espírito dá um passo para frente. Esse é o grande objetivo, dar um passo para frente, para poder chegar lá do outro lado e dizer, olha, uma pessoa foi minha mãe, se sacrificou, renunciou por muitos anos, se não a vida inteira, não é preocupado comigo. Meu pai trabalhou a vida toda para me sustentar nas primeiras décadas da minha existência, não é? Espíritos ali se dedicaram, me orientando, me protegendo, me levantando, e eu dei um passo para frente. Não precisa ser um grande passo, mas pelo menos você poder dizer para si mesmo, melhorei aquele meu jeitão, não é? Eu hoje sou um pouquinho menos irritadiço, hoje eu sou um pouquinho mais trabalhador, hoje eu sou um pouquinho mais simpático com as pessoas que me cercam. E olha, se a gente conseguir alguma coisa nesse sentido, vai ser uma grande bênção, né? Porque o tempo é uma preciosidade que Deus nos oferece, né? E a gente tem que aproveitar. Que Jesus nos fortaleça nesse caminho e uma boa noite a todos. O André deixou um tempo imenso, né? Mas vou falar um pouquinho, só porque nós estamos ainda com menos de 20 minutos de reunião, para dizer o seguinte, vamos pensar que amanhã a ciência, né, elucide a questão da reencarnação. Olha, realmente nós morremos, nascemos e renascemos, né?
vamos dizer, essa confirmação da ciência de forma, assim, podia dizer biológica, né? Morre, nasce, morre, nasce. Mas isto, evidentemente, não resolve, em hipótese nenhuma, as nossas questões. Porque a reencarnação em si, ela tem uma função. Ela tem uma função bem clara, como foi na pergunta, né? Ou é por uma expiação, ou é pelo nosso melhoramento. Então, se nós dizer assim, eu acredito na reencarnação, mas eu não mudo o meu jeito, continuo o mesmo, certo? Não adianta nada eu acreditar na reencarnação, né? A crença na reencarnação, sem essa ideia de que ela tem a função regeneradora nossa, certo? Ela é uma coisa vazia, né? É crer por crer, né? Não vai a lugar nenhum. Vamos vir, nascer, vamos morrer, vamos chegar lá do mesmo jeitão, volta novamente do mesmo jeitão e a coisa vai. A reencarnação tem a função da regeneração das criaturas, né? Falou o Leandro da justiça, evidentemente, né? O André do aspecto moral, mas a reencarnação é isso, nós temos que entendê-la como uma oportunidade, assim, nossa, para lá de abençoada na nossa vida, para lá de abençoada. Estava lendo uma mensagem outro dia de um espírito, reportagens de além-túmulo, do livro, chama Reportagem de Além-túmulo, do nosso querido Humberto de Campos, né? Então, estava lendo uma mensagem dele lá, de uma pessoa que não aproveitou bem a reencarnação, certo? Ele veio para um trabalho para fazer e ele perdeu, de certa forma, toda aquela oportunidade. Chegou do lado de lá, evidentemente, aquilo tudo assomou, né, a sua consciência. Meu Deus, perdi a oportunidade maravilhosa. E ele, então, vai e implora, ele não era um espírito ruim, né, mas ele perdeu uma grande oportunidade. Então, ele solicita aos espíritos, né, que onde ele se encontra, os benfeitores espirituais daquela região, que encaminhem ele para uma nova existência. E os espíritos, elas não vão se encaminhar você. Só que existe uma fila de 221 mil pessoas, e você vai ter que aguardar, certo? Isso deve durar mais ou menos uns 22 anos, para que você tenha uma nova oportunidade de reencarnar. Então, veja bem, a grandeza, a bênção, né? Não tem expressão realmente, né? Pela bênção que todos nós temos de estarmos reencarnados. E graças a Deus, né? A doutrina espírita cutuca a gente, né? Ela mexe com a gente, não deixa a gente parado para ficar todo dia pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Os minutos estão passando, os segundos estão correndo, os dias, as horas, os meses, os anos, e nós temos que pensar, meu Deus, eu tenho que melhorar, tenho que lutar para melhorar. Não tem saída, não tem saída. Né? A gente não pode chegar lá do jeitão que chegou aqui. Temos que ter dado um passo, como diz o André, um passo a mais. Agora, com mais propriedade, né, que as minhas palavras, né, nós reservamos agora, depois desta conversa simples que estamos fazendo, um vídeo do Haroldo Dutra, né, 4 minutos e 40 segundos, é curto, que ele fala sobre a bênção da reencarnação. Então, eu pediria então ao Raul para que a gente colocasse o vídeo no ar. Que Deus nos abençoe. Que só agora está fazendo sentido para mim. O Chico dizia assim, já que nós estamos encarnados, vamos ficar o máximo possível. É tão difícil encarnar. É tão difícil. Tanta coisa teve que conjugar. Não basta você estar lá no mundo espiritual, falar, eu quero encarnar, agora eu vou resgatar tudo. Não é assim, não. No livro Ação e Reação, o Silas está há 20 anos esperando. Sabe por quê?
Porque a alma que ele precisa resgatar os débitos com ela, ele não a encontrou. Ele não sabe onde ela está. E o André Luiz pergunta, mas não é possível, Silas? Será que os nossos benfeitores não sabem? Eles sabem. Mas André, os benfeitores não podem resolver nossos problemas por nós. Dizem eles que faz parte da minha colheita experimentar a dificuldade em encontrar o meu adversário. Já estava tudo programado. Todo mundo esperando uma criatura. E sabe qual foi o caso? O pai era um advogado, muito bem sucedido, com muitas posses, uma mãe muito bondosa, e o filho, que era o Silas, formou-se, mas não precisava trabalhar, resolveu ser solteirão, mas o problema dele era com posse, muito apegado à posse. Quando a mãe desencarnou, ele logo ficou tão preocupado com a herança que até o pai assustou. E ficou ali aguardando o pai para herdar tudo. Acontece que o pai, com 65 anos, casou-se com uma jovem de 32. E ele, agora assustado com a perspectiva de ter que dividir a herança com a nova esposa do pai, assassinou-a, envenenada. Ok. A mãe está disposta a reencarnar para ajudá-lo. Ele já está pronto. O pai já topou. E a madrasta? 20 anos não encontrava ela. Não encontra. E ele contava isso para André Luiz chorando. Tudo que eu quero é encontrá-la para nascer logo e fechar essa fatura que eu preciso subir. Imagina um espírito que tinha décadas e décadas de serviço prestado nas regiões infernais, um espírito nobre, mas que não conseguia subir porque tem esse vínculo que precisa levar. Porque a gente não entendeu ainda que eu não firo ninguém, eu só firo a mim mesmo. Toda vez que eu prejudico alguém, eu estou ferindo a mim mesmo. Para me curar, eu preciso ajudar a quem eu prejudiquei. Ajudar. Olha a complexidade disso. Então estar encarnado é uma bênção. Agora eu acordo todo dia e faço prece por todos os parentes difíceis. Deus, muito obrigado. E começo a citar nominalmente. É uma bênção ter um parente difícil. É uma bênção. Meus amigos, nós temos um espaço para perguntas, se houverem interessados. E já adiantamos que continuaremos com o tema reencarnação na próxima reunião.
A pergunta do Juarez, seu Carlos. Do outro lado, eu enxergo os que ficaram? Depende, Juarez, da nossa evolução, certo? Se nós, vamos dizer assim, um espírito que cometeu muitos erros, provavelmente ele não vai ter essa oportunidade de enxergar os que aqui ficaram. Mas aqueles espíritos que, de certa forma, cumpriram com o seu papel, certo, na vida, um cumprimento normal da vida, sim, tem possibilidade toda de enxergar os que ficaram. Não só de enxergar, como também de ajudar os que ficaram. Deixar para o Túlio. O Túlio responder a Luci. Liga seu microfone, Túlio. Não querer mudar não pode ser comodismo? De certa forma, eu não diria que é um comodismo como nós entendemos assim, né? Seria uma resistência nossa que nós oferecemos, às vezes inadvertidamente, até inconscientemente, porque nós temos que, para mudar, nós temos que fazer esforço. A mudança exige transformação, né, Lucy? E para haver essa transformação, necessita-se de um esforço. Acho que quando você fala do comodismo, está mais ou menos nessa linha mesmo. Eu me acomodo numa posição até que algo aconteça, né? Mas o espírita, e principalmente quem conhece a reencarnação, sabe que a imobilidade, a falta de ação, é uma das coisas mais perigosas. O Mesquita estava dizendo aí agora, as horas, os minutos, né? A gente não sabe que hora será chamado de volta ao mundo espiritual. Então nós temos que aproveitar o tempo. O Haroldo falou muito isso aí também, o Chico também falava, nós temos que aproveitar muito o tempo, né, de forma obstinada. Isso, a sua pergunta também lembra-se, né? Uma pergunta que fizeram ao Cristo, né, um dos apóstolos, eu não me lembro quem, e ele falou, respondeu, né? Procura o teu adversário e se ajusta com ele em primeiro lugar, para que ele te perdoe, né? Se não me engano, era na questão do perdão das ofensas, né? Então nós temos que nos ajustar rápido, né? Buscar as pessoas que a gente tem alguma dificuldade e procurar se interagir com elas, né? Então essa é a minha resposta. Eu estou vendo que tem mais perguntas, então vamos passar. O Juarez disse que é exatamente o que ele entende da mãe dele quanto à resposta do Carlos. E acho que ninguém mais. Eu queria mandar um abraço para a Ciene, que entrou aí. Uma pessoa muito querida. Fez muitas apresentações na Casa Transitória, né? Uma bailarina. Bom, acho que nós podemos ir encerrando. Vou pedir para o querido Raul fazer a prece de encerramento. E uma boa noite a todos. Mestre Jesus, nós elevamos o nosso pensamento em agradecimento pela oportunidade que nós temos dessa existência. Pela doutrina espírita que nos ensina que a nossa vida tem um sentido muito maior do que nós podemos imaginar. É uma divina oportunidade que nós estamos tendo
que nós possamos agradecer a Deus por essa dádiva, que não tenhamos medo dos obstáculos, das provas, das dificuldades, porque Deus jamais nos envia um desafio maior do que as nossas forças, e cada um de nós recebe da misericórdia divina os exatos instrumentos de que precisa para crescer, para evoluir, para se curar de dores, de chagas, que nós possamos buscar a sabedoria de enxergar nessa nossa vida, na exata vida em que nós temos, aquilo de que precisamos, o remédio, a escola, o apoio, para que possamos progredir na nossa caminhada. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê entendimento e que Deus abençoe a todos nós, os nossos entes amados e aquelas pessoas que passam por dificuldades muito maiores do que as nossas. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.